Antes eu quero te convidar para seguir a Dani nas redes sociais, viu? Dani Marques 01, é com Y, pode seguir lá, ela coloca algumas caixinhas de pergunta. Aproveita, segue também o programa Universo Mais e você que está aí nos assistindo pelo Facebook, compartilhe esta live, deixa aí o seu recado, a sua dúvida nos comentários que a gente está sempre assistindo e respondendo, viu? Agora a gente já vai então falar sobre esse tema que eu estava ansiosa. Quando você me falou que ia falar sobre ansiedade, meu coração já palpitou, porque olha, eu já tive tantos problemas com ansiedade, Ingrid. É mesmo, Hanna? Infelizmente. Então vamos lá, vamos começar do básico. O que seria a ansiedade? Certo, então a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a ansiedade ela é uma emoção necessária. Sim. Então, porque algumas pessoas confundem, hoje em dia as pessoas falam muito, né, tudo virou ansiedade, então a gente tem que definir até que ponto essa ansiedade é algo maléfico ou então algo necessário para o nosso dia a dia. Que é igual você falou, quando falou que ia falar sobre ansiedade, deu ansiedade. Sim. Então é aquele negócio, nossa, que legal, né? A gente vai falar sobre esse assunto. Pra mim também, o fato de estar aqui no programa, eu já penso, nossa, que legal, já gera né? nervosismo. Isso, mas algo que me ajuda a preparar o conteúdo, a vir conversar aqui com você. Agora, a partir do momento que a ansiedade, ela foge do nosso controle, que a gente percebe que ela faz a gente bloquear certas ações. Então, se ela for assim a ponto de, nossa, eu fiquei tão nervosa de ir lá no programa que acabei não indo. Então, fiquei muito nervosa, passei mal. Então, é nesses momentos, quando a ansiedade deixa de ser algo para nos ajudar e passa a ser algo que nos atrapalhe, aí nesse momento a ansiedade começa a ser algo preocupante, que a gente tem que ter ajuda profissional, terapia, às vezes psiquiatra também. E vale ressaltar, né, porque muitas pessoas tem um certo preconceito com psicólogo, com psiquiatra. Infelizmente. Infelizmente, tem gente que fala que é coisa de louco, né? Coisa de doido. E, gente, a gente tem pleno século, né? 21, estamos aí, vamos mudar esse pensamento. Exatamente, a gente está aqui para ajudar. E se for necessário, você vai deixar de fazer algo porque os outros vão pensar ou qualquer coisa assim. Então, a gente tem que mudar essa mentalidade, porque a ansiedade, ela é necessária. Mas a gente tem que tomar cuidado para ver se ela não vai se transformar num transtorno de ansiedade generalizado, se não vai se transformar, às vezes, num transtorno de pânico também. Muito recorrente. Muito recorrente. Então, a gente precisa ter essa noção, assim, até que ponto que aquela emoção está nos ajudando ou nos atrapalhando. Agora, a ansiedade, ela pode acontecer em qualquer momento da vida, você pode desenvolver. Isso. Inclusive, existem crianças que têm, adolescentes têm muito, porque aí na adolescência já junta os hormônios, fase de vestibular, as crises de identidade, né, tudo isso. Então vai fazendo a adolescência ser um período também muito ansioso. E aí a vida adulta também, que a gente começa a pagar boleto, e aí não é diferente. Então qualquer momento da vida pode haver ansiedade. Às vezes vamos chegando ali também no período da velhice também. Às vezes não saber o que vai acontecer, então é algo que pode ocorrer em qualquer período. E com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E a gente tem que tomar muito cuidado também com as crianças, porque às vezes elas não sabem ainda identificar muito bem o que elas estão sentindo e nem comunicar também para um adulto. Você sabe que eu tenho um exemplo disso? O sobrinho do meu namorado, ele acabou desenvolvendo durante a pandemia. Acho que foi uma coisa muito comum, né, das crianças desenvolverem, tá aí em casa, sem fazer nada. Exato, a aula online, que às vezes elas não estão acostumadas, até aprender de novo, como aprender nesse método novo. Então, tudo isso, a pandemia veio para mostrar para todos nós que nós precisamos sempre estar abertos à mudança, né? Novas experiências. Exato. E quanto mais aberta a pessoa tiver, mais fácil vai ser para ela se adaptar. Que a ansiedade ela pode vir também dessa inflexibilidade de algumas situações. Então, um dos segredos também para a gente lidar com a ansiedade é a gente se abrir para novas possibilidades, responder os pensamentos disfuncionais que a gente tem. E aí eu digo isso porque muitas vezes é muito comum, a pessoa que tem ansiedade, ela vai pensar muito rápido. Sim. E geralmente são muitos pensamentos ruins ao mesmo tempo e assim, né, viram um trem descarrilhado. Então é necessário a pessoa lembrar que ela tem o controle da mente dela. Isso é tão interessante, Hanna, que se eu falar assim pra você, pensa que você tá na praia, lá junto com a Dani, em Maragogi. Queria. Não é? Olha só, quando a gente fala disso, não cria uma emoção na gente, uma alegria. Parece que eu já assim. sinto até o barulhinho do mar que eu tô escutando. Ou uma saudade, uma né? saudade. Então, pra gente ver que o que a gente pensa gera uma emoção.
E mais do que isso, a gente controla o que a gente pensa. Tanto que eu falei pra você, pensa que você tá na praia, você conseguiu focar e direcionar nisso. E eu sei que quando a pessoa ela tem ali o transtorno de ansiedade, pode ser difícil para ela fazer isso, mas eu falo que terapia é igual academia. No começo você vai, é difícil carregar aquele pezinho, depois você vai crescendo, vai ficando forte, vai ficando mais fácil. E a nossa mente é a mesma coisa. Os pensamentos que a gente pensa com mais frequência, eles são fortalecidos. Então, se a gente pensa com mais frequência coisas boas, vamos ter o fortalecimento disso. E se a gente pensa também com mais frequência em coisas ruins, também vai ser fortalecido isso. Então, a gente tem que escolher dia a dia, em cada momento, quais pensamentos que a gente vai fortalecer. Então aí a gente já tem 2 sinais de alerta. Então quando a ansiedade não te permite se movimentar, fazer algo novo e você só tem pensamentos ruins. Tem mais algum sinal que é de alerta que a gente tem que pensar, poxa, agora eu preciso de uma terapia mesmo? Tem sim. A ansiedade, ela geralmente traz muitas diferenças físicas. Então, cada pessoa vai sentir isso de uma forma. Pode ser tudo isso que eu vou falar agora, pode ser só uma dessas coisas, mas se a pessoa percebe que está tendo, por exemplo, às vezes dor no estômago, ânsia, suor, calafrio, sensação de desmaio, começa a tremer, né? Então, tudo isso que foge, que a pessoa começa a perceber que ela está fora ali do normal dela, do dia a dia, e às vezes sem motivo, né? A pessoa comeu, teve uma alimentação boa e está tendo uma dor no estômago com frequência, é hora de tomar cuidado. Muitos, às vezes, acham também que vão infartar, começam a achar que vão morrer. Então, é comum a pessoa ter esse sintoma de achar que vai morrer. Então, é nesse momento que ela precisa tentar focalizar, né? Aí eu vou passar até umas técnicas já para o pessoal aí de casa, para como saber se concentrar nesses momentos, que eu sei que é difícil, mas é igual eu disse, você tentando dia a dia, quando você tiver numa crise, vai ficar mais fácil você buscar aquela ferramenta que já está exercitada ali para você. Agora, muito importante também para quem está em casa, a gente tem falado aqui muito de terapia, falamos aqui nesse assunto, desmistificando essa questão de que terapia é pra gente doida. Eu sou da opinião que eu acho que todo mundo deveria fazer terapia, viu? Com certeza. Acho que é uma coisa que te ajuda muito no seu dia a dia. Agora, fui na terapia. Quais que são os trabalhos que você vai fazer lá? É a conversa? Como que funciona? Isso, na terapia a gente conversa sobre o assunto. É interessante porque cada psicólogo, né, vai ter uma abordagem. Sim. Eu sou da abordagem cognitivo-comportamental, então assim, a gente vai indo mais pro presente. Então a gente vai pro que a pessoa está trazendo. Claro que se ela trouxer coisas do passado, da vida dela, isso tudo faz parte do histórico dela, do aprendizado dela de emoções. Mas a gente vai considerando ali o presente. Então a pessoa vai contando o que ela está sentindo, a gente faz exercícios. Uma coisa que eu acho super importante na psicologia é a psicoeducação. Por quê? Muitas vezes a gente para estudar, para ter uma boa profissão, para crescer na empresa, não é? Estuda várias coisas assim para o nosso crescimento, o que é ótimo, mas para coisas essenciais como o relacionamento, as nossas emoções, às vezes a gente não estuda. Sim. Então eu vejo a terapia também como uma oportunidade da pessoa se entender. Então, se ela entende como o que ela pensa, igual isso que a gente fez agora, o que a gente pensa gera o que ela sente, e o que ela sente vai gerar também o que ela faz, o comportamento dela no final, quando ela entende como esse processo é, de forma neutra, e como ele se encaixa na vida dela, isso tudo vai ajudar ela a, no dia a dia, começar a identificar e falar, opa, isso que eu estou pensando aqui é disfuncional. Isso aqui talvez seja uma visão distorcida da realidade. Isso que eu estou pensando, nossa, eu vou morrer. Calma, mas eu estou bem, estou com saúde, fiz exames, está tudo certo. Então, isso vai ajudando a pessoa a responder os pensamentos disfuncionais dela. E na terapia ela vai aprendendo em cada sessão. Muito legal. Agora você falou de alguns exercícios que a gente pode fazer quando a gente perceber que está entrando aí numa possível crise de ansiedade, né? Quais que são esses exercícios, como que funciona? Certo, então a gente tem os exercícios de respiração, que até depois a gente pode falar um pouquinho mais, né? Uhum. Mas nós temos também exercícios que fazem a pessoa se concentrar ali no momento. Então seria o quê? Tem uma técnica que eu acho muito interessante que chama grounding, por exemplo. Então, eu sei que ficou bastante popularizado aí nas redes sociais nos últimos tempos, mas às vezes a pessoa ali vê na rede social e fica banalizado, ou então ela vê e não percebe a importância, mas é importante você identificar ali no momento 5 coisas que você consiga enxergar. Eu acho essa técnica muito boa, porque eu já usei com pessoas que estavam no meio de uma crise de ansiedade. Bacana. E aí, em 3 minutos assim, parecia que
tinha tirado com a mão. Bom todo mundo ficar de olho, porque às vezes pode acontecer do seu lado, alguém que você conhece, não pode ser necessariamente a pessoa, e você sabe o que fazer na hora. Exato, né? Pode ser você mesmo, e ter alguém para ajudar ali é essencial, né? Porque a ansiedade faz a pessoa às vezes se perder. Então, 5 coisas que a pessoa consiga identificar visualmente. Então a pessoa vai observar cores, formas, todos os detalhes que ela conseguir ali de 5 objetos ao redor dela. Aí 4 coisas que ela consiga sentir. Então ela vai, né, encostando também, pegando texturas. Então isso vai fazer o corpo dela ir percebendo onde que ela está. Né? 3 coisas também que ela consiga ouvir. Então a gente vai identificando ali. Pode perceber que cada um desses elementos envolve os 5 sentidos. Os 5 sentidos, Tô Exato. Muito bacana. Porque a ansiedade, ela é uma emoção e a gente precisa nesse momento concorrer com essa emoção para a razão ficar superior e ali conseguir domá-la. Exato. E aí 3 coisas que você consiga ouvir. 2 coisas que você consiga sentir o cheiro, às vezes o cheiro do cabelo, né, hidratante, perfume, e uma coisa que você consiga sentir o gosto. Cada um desses não é assim, né, olhando por cima, mas pensando em detalhes, em texturas. Então isso vai ajudar a pessoa que às vezes está com o pensamento muito acelerado ou muito lá na frente, a se reconectar. Claro, isso no momento já de crise. Sim. Mas é como eu disse, para evitar que essas crises ocorram, é muito importante tomar cuidado com o que se pensa, porque aí na terapia a pessoa vai aprender tanto a lidar com o antecedente, ou seja, evitar que a crise ocorra, e caso a pessoa tenha crise, aí ela aprende a lidar com aquilo também. Existe também cubo de gelo, tem gente que também pega o cubo de gelo porque é uma maneira de, na hora você sente, né? O tato fala alto ali naquele momento. Exatamente, então a pessoa não vai conseguir segurar, então percebe que isso vai tirando ela da onde ela está, para ela vir aqui para o presente e conseguir lidar melhor com aquilo. Bacana. Eu acho interessante falar sobre tudo isso, porque tem muita gente, eu conheço particularmente, pessoas que não querem fazer uso de remédios para estar tratando uma ansiedade, é uma escolha da pessoa, ok? E a terapia, principalmente quando iniciada desde o começo, pode ajudar muito nisso, né? Sim, com certeza. Muitas pessoas evitam, mas é importante a pessoa procurar também um psiquiatra qualificado, de confiança, alguém que ela sinta que realmente vai ajudá-la naquele momento. E é importante ela acreditar em tudo isso. Por que eu digo? Porque muitas pessoas iniciam a terapia, ainda nessa categoria de pensamentos disfuncionais que eu estava falando, às vezes a pessoa começa já pensando, será que vai dar certo? E aí, na terapia, é importante até, né, para o pessoal aí de casa que faz terapia, se você passa por isso, fale abertamente para o seu terapeuta. Fale, nossa, eu não sei se isso vai dar certo, eu não sei se essa técnica que você está me falando se vai ajudar. É importante ter um vínculo muito forte com o profissional, seja ele psicólogo ou psiquiatra.